Você já imaginou olhar para a superfície de outro planeta e encontrar algo que parece uma gigantesca teia de aranha espalhada pelo solo? Pois foi exatamente isso que aconteceu quando os cientistas analisaram imagens de Marte enviadas por sondas da NASA. Em certas regiões do planeta vermelho, o chão parece coberto por padrões escuros que lembram perfeitamente teias, com linhas que se espalham em todas as direções a partir de um ponto central, como se alguma criatura gigantesca tivesse passado por ali. Mas calma, não há aranhas gigantes em Marte. Essas formações curiosas ficaram conhecidas como aranhas de Marte ou araneiformes, palavra que significa literalmente em forma de aranha. Elas aparecem principalmente na região do Polo Sul marciano e algumas podem chegar a centenas de metros de diâmetro. Quando vistas do espaço, parecem redes enormes espalhadas pelo terreno. O mais curioso é que essas teias não são feitas de fios, mas de canais escavados no solo. E o responsável por criá-las não foi nenhum animal, foi um processo físico bem peculiar que acontece apenas em Marte. Durante o inverno marciano, uma camada de gelo de dióxido de carbono, o chamado gelo seco, cobre partes do planeta. Esse gelo não derrete como o gelo da Terra. Quando chega a primavera em Marte, ele passa diretamente do estado sólido para o gasoso num processo chamado sublimação. Só que esse gás precisa escapar de algum jeito. Ele fica preso sob a camada de gelo e começa a se acumular, até encontrar pequenas rachaduras. Quando finalmente escapa, sai com força suficiente para arrastar poeira e areia, abrindo pequenos túneis e canais no solo. Com o passar de muitas estações, esses caminhos vão se ampliando e formando aqueles padrões radiais que lembram teias. É como se Marte estivesse respirando através do solo. E tem outra curiosidade impressionante. Essas formações só existem em Marte. Até hoje, nenhum fenômeno parecido foi encontrado na Terra ou em outro corpo do Sistema Solar. Isso acontece porque a combinação de fatores necessária é extremamente específica. Atmosfera fina, temperaturas muito baixas e presença de gelo de CO2 na superfície. Algumas imagens mostram essas aranhas cercadas por manchas escuras que lembram explosões de tinta no gelo. Os cientistas chamam essas manchas de leques de poeira. Elas surgem quando o gás pressurizado finalmente rompe o gelo e lança material para cima, espalhando a poeira sobre a superfície congelada. Outro detalhe fascinante é que muitas dessas estruturas mudam de aparência ao longo do ano marciano. Conforme o gelo volta a se formar no inverno e desaparece na primavera, novos canais podem surgir ou antigos podem se ampliar. Ou seja, Marte ainda está moldando lentamente sua própria paisagem. Essas formações começaram a chamar a atenção dos cientistas no início dos anos 2000, quando a sonda Mars Reconnaissance Orbiter começou a enviar imagens de altíssima resolução usando a câmera HiRISE. Foi então que os pesquisadores perceberam que aqueles padrões misteriosos não eram simples manchas, mas estruturas complexas gravadas no solo. Hoje, estudar essas teias ajuda os cientistas a entender melhor como o clima de Marte funciona e como o planeta continua ativo, mesmo sendo um mundo frio e aparentemente silencioso. E pensar que à primeira vista, tudo parecia apenas uma enorme teia de aranha perdida em outro planeta. Mas Marte tem dessas coisas. Quanto mais a gente observa, mais ele revela que mesmo sem vida visível, ainda guarda fenômenos capazes de surpreender qualquer cientista ou qualquer curioso olhando para o céu.